Bem-vindos à apresentação da operadora de turismo italiana Europeando. Hoje, nos gostaria de introduzir para vocês quais são os nossos tours regulares que operamos e dar um pouco uma explicação sobre o que é Europeando, onde nasceu, como funciona trabalhando na Itália e na Europa. Vamos começando com umas fotografias que nos acompanham, explicando que a operadora Europeando nasce no ano 1947 pela paixão das viagens da família Laiolo, que ainda hoje, depois de mais de 70 anos, sigue sendo a dona, a proprietária da Europeando. Pode-se ver na fotografia da esquerda um ônibus dirigido pelo Dante Laiolo, que é o pai do proprietário atual da Europeando. Imagine que a mulher dela, em 1962, se convertiu na primeira mulher motorista de ônibus viajando por toda a Europa. Nos anos 90, aparece, por fim, também Europeando, a operadora com a função, obviamente, moderna, com a visão para o futuro, para viagens nacionais e internacionais. O que é que faz Europeando? Nós operamos com tours regulares, como já expliquei, saindo de Milão, mas também de Roma e de Gênova. Mas podemos operar também tours à medida para grupos de escola, grupos de amigos, tours escolares, efetivamente, ou peregrinações, ou tours luxo para o VIP, pessoas que querem viajar, por exemplo, sozinhas, sem outros membros de grupo, para viagem especial inesquecível. Também trabalhamos com turismo de tipo MICE, ou seja, todas as viagens organizadas para empresas dentro da Europa. Claro que uma das notas mais importantes nesse momento histórico fundamental é o Covid. Sabe que já afetou muito o sistema turístico no ano 2020, então para o ano que vem, o fim do 2020, o ano que vem, temos que propor todos os nossos produtos para fazer de maneira que os nossos tours sejam, como se diz, COVID-free. Como se faz isso? Tratamos, então, começando com os transportes. Um ônibus de 62, 64, 65 assentos não pode ser ocupado totalmente, como se fazia anteriormente. Então, temos aqui nesse esquema um ônibus grande, pintado por 3 cores diferentes. Uma cor verde, que indica todos os assentos que podem ser ocupados pelos passageiros na viagem. O cor azul indica os membros da mesma família que podem ocupar o assento. E em vermelho são os assentos que em nenhuma forma podem ser ocupados. Significa que, incluindo pessoas que viajam sozinhas, mas pessoas que viajam combinado, um casal, mãe com filhos, pai com filhos, com os avós, entre primos, entre membros da mesma família, um ônibus de 65 assentos pode ser ocupado no máximo com aproximadamente 40 espaços. Essa é a regra, a lei nacional italiana, que vale também para a França, de esse momento. Claro que subindo aos ônibus, vamos entregar todos os aparatos necessários, como as máscaras para a proteção individual, e todo é sanificado diariamente com a limpeza dos ônibus, os meios de transporte, incluindo também as minivans. Isso vale para os ônibus que são os nossos, mas é importante que todas essas regras sejam seguidas também nos lugares que ocupamos durante os nossos circuitos, nos hotéis, nos barcos, que são parte integrante dos nossos tours, especialmente na zona que visitamos pelos lagos italianos, ou na zona da praia, da costa, tanto no norte como no sul, nos trens, porque, como veremos depois, temos um trem de alta velocidade, o famoso trem rápido italiano, o Frecciarossa, o Ítalo, que é outra empresa privada viajando pelo país, e, claro, os museus, os parques arqueológicos, os monumentos, que incluímos nas entradas. Todos esses grupos que incluímos nessa página, para estar aberto, tem que todos respeitar a mesma regra, que é basicamente a regra da distância social dentro da mesma. Isso vale, por exemplo, para o check-in, vale para todos os momentos de ocupação interna do hotel, como também no momento do café de manhã, onde
onde as mesas têm que ser separadas ao menos de 1 metro entre uma e outra. O clássico serviço de buffet, neste momento, não está funcionando, porque é um serviço à carte, então o moço para pedir qual seria o café da manhã, aquele que a pessoa quer tomar, porque, claro, o buffet já não é válido nem nos bares, nos restaurantes e também não é válido em todos os hotéis. Os meios de transporte, no mais possível que nós utilizamos, são particulares, então utilizados somente para o grupo. Onde isso não for possível, ou não estiver incluída essa forma, então, transporte público, por exemplo, a distância tem também que ser respeitada com o uso das máscaras em todos os espaços fechados. Todos esses serviços estão sempre com sabão para higiene da limpeza das mãos, no começo e no fim do utilizo dos serviços. Também isso vale para todas as entradas nos monumentos e museus, seja ao ar livre ou sejam fechados. E claro que muitas foram as cancelações durante o começo do ano 2020 para a temporada nova. Então, tivemos que incluir muitas medidas para tratar de ajudar na melhor forma possível o cliente. Uma ideia que estamos desenvolvendo para o futuro é que os nossos tours regulares, que vamos agora apresentar dentro de poucos minutos, possam ser utilizados exatamente com todas as formas dos serviços, a tipologia dos hotéis, o dia a dia, em forma privativa. Então, se um grupo de família ou um grupo de amigos quer tomar o mesmo tour numa faixa escolhida por eles, sem viajar com outras pessoas, tomando os serviços do circuito e os serviços também pré e pós-tour, como excursões, como hotéis, terá que acrescentar somente o 10% do preço regular que nós propomos para o público dos nossos circuitos. Essa é uma condição especial que vale só para os grupos e tem que ser o mínimo de 4 participantes. Claro que para contar como um grupo, falamos mais ou menos, não temos um máximo de pessoas, mas consideramos um mínimo entre 4 e 10, 12 pessoas, já para considerar um grupinho de amigos ou um grupinho mesmo de membros da mesma família. Um programa que desenvolvimos neste ano é chamado Viaje Seguro em espanhol, que seria Viagem Segura em português, uma forma de ajudar para guardar dinheiro e guardar a viagem. Por quê? Claro que foram muitas as cancelações do ano 2020 devido ao Covid, algumas também de último momento. Então, a nossa introdução é entregar um voucher para, basicamente, parar os serviços, mantê-los iguais, sem mudar nada no preço, e permitir a pessoas que a viagem possa ser tomada novamente no ano que vem ou em 2022, com a mesma tipologia de serviço, a mesma tarifa, todos garantidos, de maneira que possa ainda sonhar com a sua viagem. Claro, depois poderá acrescentar também outra tipologia de serviço, claro que lá vamos ver caso por caso. Ainda mais importante é a forma, essa é mais válida para o ano que vem, chamada guarda do dinheiro. Guardar seu dinheiro significa que, devido às muitas possibilidades que ainda existem no mundo inteiro, de momento, que devido aos efeitos da pandemia do coronavírus, se possam fechar alguns aeroportos, portos, estações, bairros da cidade, parte de um país, e que não permitam a possibilidade de viajar da pessoa para algum motivo, inclusive o mesmo contágio do protagonista da viagem, incluindo, acrescentando ao preço da viagem uma tarifa geral única, uma tanto de 60 euros por pessoa, podemos garantir a cancelação de todos os serviços pelos efeitos do coronavírus até 5 dias antes da saída
sem nenhum preço acrescentado, deixando que a pessoa, então, possa escolher outro momento para viajar sem nenhum gasto novo. Então, essa é a novidade melhor que deixa as pessoas viajar no futuro próximo com mais tranquilidade, ou seja, saber que em caso de qualquer limitação da viagem, com essa tarifa que não é obrigatória, é opcional, pode ter guardada a viagem e guardados todos os serviços. Vamos falar agora dos tours regulares. Qual é a característica? São saídas garantidas que incluem visitas a alguns dos lugares mais emblemáticos da Itália, fora do clássico. Nós, quando falamos de itinerário clássico, queremos dizer a Itália de Roma, Florença, Milão, Veneza. Aqui nós usamos somente Milão e Roma como pontos de saída dos tours, mas vamos a visitar alguns dos lugares mais escondidos e mais belos em absoluto do nosso lindo país. Lugares que talvez estão um pouco mais fora dos itinerários clássicos, mas que são maravilhosos lugares patrimônio mundial da humanidade pelo UNESCO, ou lugares que são mais autênticos, onde realmente respirar a atmosfera italiana, degustando produtos locais. Os nossos circuitos incluem, além das visitas, pernoite nos hotéis em duas categorias, que nós chamamos conforto e luxo. O pacote conforto indica um hotel de 4 estrelas ou de 3 estrelas superior, em caso este hotel seja muito bem considerado, muito bem avaliado e especialmente fique bem perto de todos os lugares de maior interesse da cidade. No pacote luxo, consideramos hotéis de 5 estrelas ou de 4 estrelas superior, em caso não há hotéis de 5 estrelas na cidade que visitamos. Mas a característica mais importante é que nos nossos tours regulares os grupos são pequenos. Não viajamos com um grupo de 40, 50 pessoas. O exemplo do ônibus foi somente um exemplo, mas pode ser usado igualmente para uma minivan ou para um ônibus de 20 plaças, de 30 plaças ou de 40 plaças. A característica, então, é poder fazer todas as visitas com tranquilidade, com devagarzinho visitar todos os lugares, porque não temos pressa nenhuma com grupos pequenos, que em geral contam entre 8 e 15 pessoas. Pode ser 20, 22, 24 pessoas nas datas mais emblemáticas, talvez perto da Páscoa, ou em maio, ou em setembro. Mas, em geral, o nosso promédio é de 10, 15 pessoas. Não incluímos a parte do café de manhã e das degustações de produtos locais, almoços e jantar que são livres, mas a característica mais importante é que os hotéis que usamos sempre são no centro da cidade, que significa que os turistas, depois do dia de visita acompanhado pelo guia acompanhante, podem sair de tarde andando para jantar, para desfrutar o centro da cidade, sem perigo e em total tranquilidade. Vamos ver, ajudado agora por este mapa completo da Itália, que indica em azul Milão e em laranja Roma, quais são as saídas dos circuitos. Hoje vamos falar principalmente da saída de Roma e de Milão, parte 2. Aqui indicamos Tour dos Lagos do Norte, Tour da Ligúria, Tour das Dolomitas, área de montanha na fronteira com a Áustria, Tour da Costa Azul, a zona da Provença, Alto Costa Azul da França, e Tour do Piemonte, aqui zona entre Turim e Milão e da montanha. Indicamos saída de Roma e de Milão, porque todos esses 5 circuitos, entre outras coisas, se podem combinar entre si, formando lagos com Ligúria, lagos com Dolomitas, Ligúria, Costa Azul, etc., saem sempre de Milão. Tem uma duração de 4 dias e 3 noites, ou de 7 dias e 6 noites em forma combinada entre eles. Ou podem sair também de Roma, com trem de alta velocidade, ida e volta para Milão, 600 quilômetros, 3 horas e meia de caminho, trem muito confortável, muito bom, muito rápido, com serviço de excelência. Hotel, pernoite em um hotel, onde ao dia seguinte se junta ao grupo para que o circuito começar.
E depois, na fim da viagem, deixamos aos clientes na estação dos trens de Milão para que possam tomar os trens para Roma. Então, aqui temos a ideia geral de Milão e de Roma das saídas dos tours, em individual ou em combinados. Cobrimos uma porção muito grande da Itália, basicamente o inteiro norte, a ilha da Sardenha, a ilha francesa da Córcega, o centro da Itália com a Toscana, a Umbria, o Abruzzo, e as regiões do sul, da Puglia e da Calábria. Falamos dos tours regulares 2021 e 2022, porque devido ao Covid, para permitir nossos clientes terem mais opções para escolher a sua viagem, já planejamos saídas garantidas não somente para o ano que vem, mas também para o ano 2022. Visitamos 129 destinos, 31 circuitos distintos, 30 lugares patrimônio da Unesco. A Itália é o primeiro país do mundo pelo número dos lugares patrimônio da Unesco. O total da saída garantida, somando Milão e Roma, chega a ser de 273 saídas totais por ano. Então, falamos de mais de 500 saídas entre os 2 anos. Usamos uma alta temporada entre abril e outubro, uma temporada baixa, fevereiro, março, novembro e dezembro. Aqui qual é a diferença? Que basicamente é todo igual. Só que na temporada baixa, algum serviço, especialmente serviço de barco, devido ao clima frio invernal, não funciona e a alternativa se dá com um roteiro basicamente igual, mas terrestre. Então, vamos agora a ver aquelas que são as saídas exclusivas diretamente de Roma. Aqui vamos a visitar uma parte da Itália central, incluindo a famosa região da Toscana, a Umbria e a região do Abruzzo, que é uma região que se encontra ao leste de Roma, entre a montanha dos Apeninos e o Mar Adriático. Enfim, as duas regiões que acabam com o sul da Itália, a região do Apulia e a região da Calábria. Aqui também temos a possibilidade de combinar os tours, os roteiros entre eles, fazendo uma viagem mais longa, mais completa, juntando exatamente a Toscana com o Abruzzo, com a Umbria com o Abruzzo e a Puglia com a Calábria. Vamos a ver que muitas das saídas propostas têm também uma saída em português. Todas as saídas estão sempre confirmadas em língua espanhola, pelo menos uma das datas por mês, na maioria dos roteiros, também tem guias garantidos falando português. Então, a Toscana é a região conhecida no mundo, principalmente pela sua capital, que é Florença. Mas a Toscana não é somente Florença, é um território muito bonito entre as colinas do Chianti, lindas aldeias medievais e renascentistas. E o objetivo do roteiro apresentado aqui é demonstrar todas as características completas do mesmo território, a parte de Florença mesmo. É um roteiro que opera o ano inteiro, entre abril e novembro na temporada baixa e depois entre dezembro e março na temporada alta. Sendo uma área muito famosa no mundo inteiro pelo vinho, aqui vamos a propor uma degustação do vinho Nobile e Montepulciano, que é um vinho tinto, além disso, com uma visita de uma cantina original renascentista subsolo, realmente uma experiência maravilhosa que acaba com experimentar esse muito bom vinho. E depois, no dia 3, visitando a área do Chianti, provavelmente o vinho mais vendido fora da Itália, mais famoso no estrangeiro, experimentaremos também o vinho Chianti na sua alternativa clássica e barrique. O roteiro tem uma série de excursões, tendo como base a linda cidade medieval de Siena, que é nossa base durante 3 noites. O tour opera com 4 dias e 3 noites totais. Então, no primeiro dia, saindo de Roma, ainda ficamos na região de Roma, que é a região chamada Lácio. No Lácio, bem fora, alguns quilômetros da cidade de Roma, se encontra uma linda cidade maravilhosa de origem romana,
que tem dois parques famosos por ser ambos patrimônio mundial da humanidade. O Parque da Vila Adriana, da época do imperador Adriano, e o Parque de Villa d'Este, que é uma obra extraordinária do barroco italiano, com seu jardim. Nós, nessa visita, daremos tempo livre para poder entrar dentro do Parque de Villa d'Este, que está no coração do centro da cidade, mas principalmente nossa visita inclui um lindo passeio pelas ruas da Tivoli antiga. Depois de Tivoli, ainda estamos fora da Toscana, mas no caminho para Siena vamos fazer uma parada na região Umbria, onde se encontra uma bela cidade chamada Orvieto. Podemos dizer, sem falta, que já visitar a igreja ou se aproximar à catedral com essa fachada gótica vale a pena da visita de Orvieto. É uma linda cidade, em parte amuralhada, construída em cima do morro natural de origem vulcânico, um centro histórico de 20 mil habitantes aproximadamente. Nós vamos fazer uma visita da cidade com almoço livre e depois seguimos o nosso caminho para a Toscana, finalmente chegando de tarde na cidade de Siena. Siena, a famosa cidade do Palio, que é uma corrida de cavalos ao redor dessa praça que se vê na fotografia, uma praça elíptica chamada Praça do Campo, é uma das tradições medievais, que podemos quase dizer milenária, que se organiza 2 vezes por ano, no mês de julho e no mês de agosto, e se mostra a verdadeira rivalidade entre os bairros da cidade, chamado Contrada. Cada um deles, por sorteio, pode participar dentro do ano da corrida ao menos uma vez, e o ganhador tem a possibilidade de expor a sua bandeira e de jogar, fazer as típicas piadas do sentido do humor toscano para o ano inteiro. Nós visitamos Siena com guia ao começo do dia 2, mas sendo os 2 hotéis na categoria Comfort e Luxo no centro da cidade, já de tarde é possível dar um passeio para entrar nessa área, e quando não tem a organização do Palio, uma área cheia de muito bons restaurantes, cantina para degustar vinhos e barzinhos. No segundo dia, depois da visita de Siena, seguimos para a cidade medieval, talvez mais famosa no mundo. É San Gimignano, a cidade das torres, chamada Nova York medieval, onde cada família construía a sua própria torre para demonstrar o seu poder. Muitas delas foram demolidas, foram transformadas até em hotéis ou casas particulares, mas já chegando de fora na estrada que une Siena para San Gimignano, de longe se pode ver a beleza, a silhuete das torres que dominam a cidade. De tarde seguimos para Volterra, que é uma típica cidade de origem etrusco. Tem uma história que conta que Volterra é uma das cidades mais antigas da Itália, chamada Avó de Roma, por ser tão antiga de ter sido fundada antes da Cidade Eterna. Volterra ainda mostra senhas da presença etrusca, como o famoso arco de entrada, que foi uma porta utilizada fundamental como defesa da cidade na Segunda Guerra Mundial, uma linda catedral com o batistério de São João Batista, o Palazzo dei Priori, a antiga municipalidade, a prefeitura do Meio-Evo. Voltando de novo para Siena, no dia 3, saímos, começando a nossa excursão como Ruta do Chianti. Aqui temos uma fotografia que indica o galo preto, que é o símbolo dos produtores do vinho Chianti, dentro do vale, que formam parte de um consórcio com esse selo, tem autenticidade do produto, que pode ser feito também fora do área do Chianti, na zona de Florença, mais perto de Siena, mas sem ter o selo do galo. Aquele que nós vamos aprovar é mesmo o Chianti produzido na área, com possibilidade de parar em muitos pontos panorâmicos até pisar o solo dentro de um dos vinhedos, dos oliveiros aqui presentes no caminho do Chianti. No roteiro do dia vamos fazer 2 paradas na aldeia pequena de Greve, naquela um pouco de Radda e em Greve. Chegamos por fim na cidade. Aqui temos uma foto de uma das praças maiores da cidade, com a linda igreja, que não é a catedral, mas é a igreja de San Miguel in Foro. O Foro era a antiga praça da cidade na época romana, a praça principal. São muitos os prédios interessantes dentro de Lucca, entre eles destaca, sem dúvida,
o lugar onde nasceu o famoso compositor musical Giacomo Puccini. Ainda dedicado a ele, tem um festival de música perto de Lucca todos os verões, ao qual participam alguns dos cantores mais famosos do mundo, organizado mesmo por outro habitante da cidade, que é o célebre Andrea Bocelli. Seguimos para o dia 4, a nossa visita vai entrar dentro de um vale chamado Vale di Orcia, passando para a aldeia de Montalcino, famosa pela sua fortaleza, a produção do vinho tinto, o Brunello di Montalcino, que é produzido com a mesma uva com quem se faz o já citado vinho o Chianti, essa é a uva autêntica e autóctona da área. Em Pienza, uma pequena aldeia patrimônio mundial da humanidade, é uma obra incrível, porque aqui entre 1400 e 1500, pela presença de um papa chamado Pio II, Enea Piccolomini, um arquiteto local chamado Rossellino mudou a antiga cidade, tinha sido abandonada justo quando o jovem Enea Piccolomini deixou Pienza para Roma. Durante uma viagem pastoral para Mantua, ele decidiu parar no lugar do seu nascimento, viu uma cidade totalmente esquecida, mandou para o arquiteto reformá-la e hoje temos o primeiro exemplo no mundo inteiro de cidade renascentista criada por um arquiteto. Deu uma inspiração, por exemplo, para o crescimento de Florença e de muitas das outras cidades toscanas e europeias. Acabamos a viagem com a visita de Montepulciano, outra cidade renascentista muito, muito linda. Aqui temos o exemplo do Palácio da Prefeitura moderna e a Catedral também renascentista, lá no fundo da fotografia, nessa praça grande que domina a parte alta da cidade. Nos dois pacotes temos um hotel de 4 estrelas, o Hotel Atena, justo na entrada da muralha do centro histórico da cidade. Nos 5 estrelas, o Hotel Grand Hotel Continental da cadena italiana Star Hotel tem a janela basicamente na frente do prédio ocupado pelo Monte Paschi di Siena, o primeiro banco no mundo, 1472, ainda funcionante no mundo. Seguimos com a segunda viagem, um roteiro que vai mostrar a linda região cêntrica da Itália, a única região do centro-sul que não é banhada pelo mar. A região é chamada Umbria. Umbria é famosa por as suas cidades medievais e por um centro símbolo das peregrinações e do espiritualismo católico, a cidade de Assis, onde vamos fazer a base. Dormimos lá por 3 noites em total. Não é Assis solamente uma cidade religiosa, se tem uma grande conexão com a religião católica, com São Francisco, que lá nasceu e morreu, com a Santa Clara, ela também nasceu, morreu e conheceu o mesmo Francisco, tem 2 basílicas dedicadas aos 2 santos, com as tumbas, então vale sem dúvida a pena uma visita lá, mas Assis é também uma linda cidade medieval, exemplo perfeito da edificação da época dentro da região do centro da Itália. É um roteiro que opera todo ano. Vamos tomar também um ferry aqui no Lago Trasimeno para a visita da Ilha Maior, a maior ilha dentro do mesmo lago, do maior lago vulcânico, de origem vulcânica da Itália. E temos uma entrada a uma das cataratas mais importantes da Europa, as Marmore. E, por último, degustaremos produtos feitos à base de trufa negra ou preta, que é a trufa, que se encontra alguns centímetros no subsolo, graças aos buscadores de trufa e aos seus amigos cachorros, que com o olfato ajudam eles em buscá-los. Como o tour da Toscana, o tour da Umbria começa em Tivoli. Então, antes de entrar na região Umbria, estamos ainda um pouco passeando na região Lácio, visitando o centro histórico dessa linda cidade. Depois, a Catarata das Marmore, a maior catarata artificial que temos na Itália, uma das mais altas em toda a Europa. Aqui vamos fazer uma visita, porque em determinados horários da cidade se abre água e se pode admirar a força com que a água da catarata desce, de cima desse morrinho aqui dentro da selva do centro da Umbria e vai para baixo dentro da represa. Chegamos, por fim, a visitar a cidade de Spoleto, é outra linda cidade medieval. Aqui temos uma vista do seu aqueduto, que
se encontra na parte um pouco periférica e colinar da cidade, a fortaleza que domina a mesma cidade, chamada a Fortaleza do Albornoz, que foi um importante obispo espanhol que teve um papel fundamental na época em que Umbria era parte do Estado Pontifício. Então, chegamos lá dormindo em ambas categorias, um pacote comfort e luxo no centro da cidade de Assis, e no dia 2 vamos entrando a visitar a basílica talvez mais famosa no mundo, fora de São Pedro, a Basílica de São Francisco, cujos trabalhos começaram justo poucos anos, caso único na história cristã depois da morte de São Francisco. É uma igreja enorme que domina gran parte do centro da cidade e está dividida em duas áreas, a Basílica Superior, que se vê aqui na foto, e a Basílica Inferior, onde se encontra a tumba do santo. Lá em Assis temos também a Basílica de Santa Clara, onde ela tem o corpo dela e o famoso crucifixo com que falou São Francisco na igreja de São Damião, que se encontra ao redor do centro de Assis. Sempre no dia 2, visitamos uma das 12 cidades, junto, entre outras, com Volterra, citados antes no roteiro da Toscana, que foi das capitais do Estado etrusco, que claramente é mais antigo do Império Romano. Esse é o Corso Vanucci, que é o centro da cidade, com a Fontana, que se encontra justo na frente da Catedral de Perugia, uma cidade importante a nível turístico e também cultural, tendo uma das duas, junto com Siena, maiores universidades italianas para estrangeiros. Sempre no dia 2, vamos visitar uma pequena aldeia que se encontra numa parte mais alta desse território, dessa vale do coração da Umbria, a cidade de Etodi. Antes de começar a visita do lindo centro histórico, pisado antigamente pelo famoso escritor e poeta Jacopone da Todi, visitaremos também uma cúpula de um bautisterio criada pelo arquiteto Bramante, que se encontra nos pés da cidade. No dia 3, como já falei, visitaremos o maior lago do centro-sul da Itália, o maior lago de origem vulcânica, somente quarto depois dos maiores lagos pré-alpinos do norte da Itália, ou seja, o lago de Garda, o lago maior e o lago de Como. Do lago Trasimeno, dessa aldeia que se chama Passignano, se toma um ferry que em um pouco mais de 20 minutos leva até a Ilha Maior, uma ilha povoada por 17 pessoas, que tem um palácio ducal, muitos bares, restaurantes e até um antigo castelo. Depois, de novo de ferry, voltaremos para o continente para seguir a Gubbio. Gubbio, famoso lugar do encontro, do episódio da vida de São Francisco, o encontro dele com o lobo, mas Gubbio é uma cidade construída em vários níveis. E a característica melhor que foi introduzida pela prefeitura é de botar entre esses vários níveis escada rolante que permitem evitar as duríssimas subidas entre um bairro e outro da cidade. Aqui temos uma fotografia que mostra o Palácio do Capitão, que foi um antigo símbolo do poder na época renascentista. Ainda mais em cima se encontra a catedral, que domina toda a cidade inteira. No dia 4, visitamos no fundo do Vale de Assis a cidade de Santa Maria degli Angeli, que na realidade forma parte de Assis, pode-se considerar a parte moderna de Assis. Aqui, falamos de 800 anos atrás, era todo selva, e na selva, geralmente, o São Francisco gostava de parar para orar, para manter a sua meditação e concentração. E aqui ele escolheu o seu lugar ideal, perto de uma pequena capela campestre chamada Porziuncola, que se vê na fotografia da esquerda. Fui perto da Porziuncola que o São Francisco morreu, depois da morte dele, vários séculos depois, para salvaguardar a capela da Porziuncola, foi construído em cima dela outra basílica, que é a Basílica de Santa Maria degli Angeli, entre os que é possível visitar a Porziuncola dentro, o exato ponto da morte de São Francisco, ver algumas relíquias dele e visitar o famoso roseto com as rosas ainda hoje cultivadas, que são símbolo de um dos episódios mais famosos da vida dele, quando duvidou da presença de Deus, tirou-se toda a roupa e começou
se rolar dentro do campo das rosas sem se ferir, porque as espinas se retiraram. Depois de Santa Maria degli Angeli, seguimos para Orvieto, a cidade já mencionada na viagem pela Toscana. Aqui acabamos a Umbria passando por Orvieto, no centro da cidade, com possibilidade sempre de entrar no horário adequado na Catedral Gótica maravilhosa, que está no centro da cidade, que na foto aqui se vê no lado direito. Então, como já falei, o hotel em Assis é o mesmo, a diferença é que no pacote Comfort contamos com um quarto standard, no pacote luxo temos um quarto superior com uma vista sobre o Vale do Tíber, que é muito, muito bonito, abrindo a janela. Temos essa tipologia de vista. Vamos ver agora um roteiro muito interessante, porque fala de uma região que talvez fora da Itália não é muito conhecida. É a região do Abruzzo. De lá, pela sua posição, que hoje favorece muito o turismo, a beleza das suas montanhas, o Apenino, e a beleza da sua longa costa com praia de areia sobre o mar Adriático, é exatamente a melhor forma de convidar os turistas para viajar lá. Mas em épocas mais antigas, 100 anos, 150 anos atrás, pela neve no inverno, pela dificuldade de viajar, de se mover dentro da região, uma grandíssima porção de habitantes locais migraram para fora, foram para a Argentina, para o Brasil e depois até para a Austrália, Estados Unidos e Canadá. Então, seria uma boa forma para pessoas que têm origem lá no Abruzzo, ou também pessoas que gostariam de conhecer essa região, venir por aqui para Roma e depois começar uma viagem numa região escondida, mas que tem realmente muitas belezas para mostrar. Dormimos 2 noites sobre a costa, na cidade moderna, totalmente reconstruída depois dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial, chamada Pescara. É uma noite inteira, uma linda cidade de origem medieval, que está mais próxima do caminho para Roma. Aqui também o nosso tour opera na época da alta temporada, também na época de baixa temporada, com saídas em fevereiro e março. É muito boa a região para a produção de vinho. Temos o vinho Montepulciano Tinto e o Trebbiano d'Abruzzo Branco, que serão degustados numa boa degustação na cidade de Pescara. Começamos a nossa visita em Sulmona, a cidade dos confetos. O confeto é um bombom cheio de amêndoa, que é utilizado para fazer qualquer tipo de decoração em Sulmona. Não é somente o típico confeto que geralmente os casais oferecem aos amigos, convidados e parentes para a cerimônia do casamento, mas aqui é realmente uma tradição única, antiga, e todas as lojas do centro da cidade têm decorações feitas à forma de flores, à forma de janela, à forma até de piso, com esses confetes. Qualquer loja vende confetes tradicionais de Sulmona com vários sabores. Aqui vamos prová-lo porque é realmente necessário experimentar o confeto abruzzese. Nessa fotografia da praça principal de Sulmona se vê uma linda fotografia dos arcos do aqueduto da época medieval. Sempre no primeiro dia chegamos na cidade de Pescara, que não é a capital do Abruzzo, mas sem dúvida a sua cidade maior. O estilo é um estilo relativamente moderno, são prédios dos anos 20 e 30, da época racionalista, mas prédios construídos depois da Segunda Guerra Mundial. Já se notam avenidas largas, mais amplas, porque é um estilo urbano e arquitetônico mais moderno, diferente do centro histórico medieval de muitas das cidades italianas e do resto do Abruzzo. No dia 2, vamos a visitar a cidade de Ortona, uma linda cidade sobre a costa adriática, onde destaca esse maravilhoso castelo da época aragonesa. No nosso passeio da costa, encontraremos também os famosos, pelo menos aqui na região Puglia, trabocchi. Trabocchi é um sistema mecânico rudimentar para pesca. Então, era a forma mais cômoda, não tendo nessa zona praias de areias ou possibilidade de parar os barcos dos pescadores lá próximo da costa, como uma casa, uma palafita de madeira muito simples, construída sobre água, com possibilidade de tirar lá de cima, dentro da água, as redes para pescar os peixes locais. Hoje, muitos dos trabocchis
mudaram, alguns seguem funcionando, mas muitos se transformaram, viraram a ser restaurantes ou bares de luxo, onde experimentaram o peixe local diretamente sobre a água do Mar Adriático. No dia 3, vamos a visitar uma cidade, a capital do Abruzzo, uma cidade que sofreu muito um terrível terremoto 11 anos atrás. É uma cidade que ainda está voltando à vida, com muitas reconstruções, porque os danos foram incríveis. É uma cidade nos pés do Gran Sasso, do Parque Nacional do Abruzzo, realmente muito, muito bonito. Essa é a Praça do Duomo, com a catedral que se vê ao fundo da foto. Sempre no dia 3, visitamos uma cidade de origem medieval, que tem o seu centro histórico em cima do morro, mas todo o resto da sua província é sobre a costa, ali na cidade de Teramo, onde dormimos a noite do dia 3. No dia 4, em câmbio, voltamos outra vez para a cidade de Tivoli, que já mencionei na viagem da Toscana e na viagem da Umbria, mas nesse caso, na viagem, no roteiro, pelo Abruzzo, terminaremos entrando com ticket dentro da Villa d'Este em Tivoli, com audioguia que pode ser escolhida em espanhol, italiano ou inglês. Os pacotes que temos, o pacote Comfort, um hotel da cadena Best Western, e um quarto clássico no Hotel Gran Sasso de Teramo. No pacote luxo, uma suíte no hotel, Grande Hotel Victoria, que é um muito bom hotel de 4 estrelas, ou uma suíte com jacuzzi dentro do quarto, que em câmbio temos na cidade de Teramo. Todos os roteiros mencionados até agora podem se combinar a um tour de 7 dias e 6 noites na fórmula da Umbria com a Toscana, na fórmula do Abruzzo com a Toscana e na fórmula do Abruzzo com Umbria, juntando, claro, as visitas, os recorridos e as degustações de um tour com o outro. Vamos agora, de novo, com roteiros que têm guias disponíveis também em língua portuguesa. Aqui deixamos o centro da Itália e vamos para o sul da Itália para conhecer uma das cidades que o turismo internacional reconheceu maiormente nos últimos 10 anos, a região da Puglia. A Puglia, o taco da bota, como chamamos essa região aqui, está dividida por 2 mares, o Mar Adriático mais no norte e o Mar Iônico mais no sul, da Grécia e da zona da ex-Jugoslávia, da costa da Albânia. Dormimos, mudando 3 hotéis, 2 noites na linda cidade barroca de Lecce, que está ao fundo da região, uma noite na cidade portual importantíssima e capital da região, que é Bari, e uma cidade fora da Puglia, na próxima região chamada Basilicata, a famosa cidade do Sassi. Aqui vamos a provar alguns produtos típicos da Puglia, que são azeite de oliva, grande produtor de azeite e de olivas, de azeitonas. A região Puglia tem muitos campos, a famosa masseria, que são antigas casas produtoras também de vinho, e provaremos vinhos tintos típicos da época, como o Nero de Troia ou o Negro Amaro. É um roteiro que opera o ano inteiro, vamos ver como. Saindo de Roma, a viagem é longa, vamos fazer paradas na autoestrada para tomar um cafezinho, justo para mover as pernas. A nossa primeira parada principal será nessa cidade maravilhosa, Polignano a Mare, o lugar de nascimento de um dos mais famosos cantores italianos do mundo, Domenico Modugno, o autor de Volare. Mas, na realidade, Polignano tem fama hoje pelo seu centro histórico amuralhado maravilhoso, que se encontra à direita dessa foto, e, sobretudo, para a escada que leva entre as casas e a parede rocosa diretamente sobre a mar, nessa praia que é uma das mais famosas de toda a Puglia. Seguimos para a cidade de Lecce, onde de tarde faremos uma visita do centro histórico dessa cidade barroca, chamada Florência do Sul. É a segunda cidade do sul da Itália mais visitada, deixando fora a ilha da Sicília, depois de Nápoles. Tem pontos muito bonitos, com restos romanos, como este Teatro Romano, que se misturam e se combinam com a grande cadeira aqui à esquerda, ou a coluna do San Lorenzo no meio. Estilo racionalista,
com estilo barroco, com arte romana. Uma cidade que realmente vai surpreender. No dia 2, se faz uma excursão dentro da micro-região do Salento, uma região de praias maravilhosas, de aldeias pequenas, onde domina a cor branca, antigas casas de pescadores, hoje tem serviços de excelência na comida e nos hotéis. Essa cidade de Otranto. Depois visitamos Santa Maria de Leuca, tendo a possibilidade de fazer um almoço diretamente num dos vários restaurantes de peixe sobre a costa. Depois subimos na parte alta, nas alturas de Santa Maria de Leuca, temos um ponto importantíssimo para a geografia italiana, onde se encontra o Santuário Finibus Terrae, que segundo a tradição cristã foi o primeiro lugar em que desceu São Pedro no seu caminho entre a Terra Santa e Roma, e aqui é o ponto onde também, geograficamente, o Mar Iônico encontra o Mar Adriático. Acabamos visitando também a cidade de Galípoli, enquanto no dia 3 visitamos a cidade dos Pequenos Conos. Essas casitas características, pitorescas, feitas de branco com tetos cônicos negros, hoje, na maioria, são lojas que vendem artesania local, mas também casas, museus, restaurantes e até hotéis. Algumas casas bem transformadas são casas onde as pessoas moram, embora tenha que dizer que nasceu, depois da Segunda Guerra Mundial, um bairro completamente novo, onde a maioria das atividades do povo de Alberobello sigue vivendo hoje. No dia 3, chegamos a visitar a maior cidade da região, chamada a Porta de Entrada do Mediterrâneo para todos aqueles que vêm do leste. É um ponto de encontro entre a cultura ocidental e aquela oriental, entre religião, entre a história, cultura e arquitetura. Bari, além disso, é uma cidade muito importante, tanto para os católicos como para os ortodoxos, para a Basílica de São Nicolás, um santo particularmente, especialmente venerado pela Igreja Ortodoxa Russa, que venia justamente da Turquia. Hoje, Bari é o maior porto sobre o Mar Adriático depois de Veneza. E tem um centro histórico realmente muito bonito, que vale a pena uma visita, onde é possível, geralmente quase todos os dias, quando não chove, ver as donas de casa fazer com as suas mãos as orecchiette, uma massa típica da Puglia, com a forma, como diz a palavra dialetal, de pequena orelha. Depois de Bari, no dia 4, vamos a visitar um dos lugares mais emblemáticos, mais pitorescos, que é o Castelo Ottagonal de Castel del Monte, que se encontra perto da cidade de Anze di Trani, absolutamente no meio da nada. Foi uma obra feita por um dos reis mais importantes para a história do sul da Itália, na época medieval. Estamos falando de Federico II, da família Suebian, uma importante família que tinha parentagem com os Hauteville de França, mas de origem era da Alemanha. Esse castelo, não sabemos exatamente a razão por que foi construído. Foi usado como cadeia, foi usado como depósito, foi usado como castelo de defesa na Segunda Guerra Mundial. Hoje está totalmente vazio. Com um guia, poderemos descobrir a sua história e saber por que tem uma relação também com algo de muito místico. Depois de Castel del Monte, vamos a visitar a cidade na região basilicata de Matera, a famosa cidade dos Sassi, que são grutas já povoadas na época pré-histórica, que transformaram essa numa cidade realmente, se diz, uma das mais antigas do mundo. É impossível dizer isso, mas claramente é um dos lugares onde os homens se instalaram na época mais remota possível em toda a área. Depois da Segunda Guerra Mundial, pela falta de um sistema de cloaca, pela falta de higiene, a situação de Matera foi considerada um perigo nacional, até que nos anos 50 chegou o governo italiano e todas as pessoas que moravam dentro das antigas grutas, onde 4, 5, 6 filhos tinham que compartilhar pequenos quartos com animais como galinhas ou como burros, foram todos
expulsado do centro da cidade, que foi abandonada e nasceu uma Matera moderna, que é a Matera hoje com os colégios, com os edifícios públicos, com os correio, com a estação dos trens. Nos anos 70 e 80 voltou a nascer o interesse para a Matera e muitas daquelas grutas abandonadas foram reformadas para ser hoje até hotéis de 5 estrelas de luxo extraordinário. Se fará uma visita com guia dentro dos bairros mais emblemáticos, mais pitorescos, com possibilidade de noite de jantar num dos restaurantes grutas que temos no centro dessa cidade. No dia 5, se faz uma parada na estrada de caminho de volta para Roma, na cidade de Benevento. Aqui estamos no interior, bem no interior da região Campania, a região de Nápoles. Benevento é uma cidade que foi muito daniada por um terremoto do começo de 1900. A sua catedral, por exemplo, é totalmente moderna, porque só resistiu parte da antiga fachada, mas Benevento tem muitos restos interessantes da época romana, como um teatro e um arco de entrada da época do imperador Traiano, e, sobretudo, tem uma igreja Patrimônio Mundial da Humanidade da época da dominação longobarda, que é a igreja de Santa Sofia, que também visitaremos. Temos todos os hotéis de 4 estrelas no pacote Comfort, em Lecce, Bari e Matera, sempre bem cêntricos, e todos os hotéis de 5 estrelas no pacote Luxo, o Patria Palace, perto da Catedral em Lecce, o Grande Hotel delle Nazioni, frente ao mar, na Promenade em Bari, o Palazzo Gattini, Hotel Gruta, em Matera. Outro roteiro com um guia garantido e disponível também em português, o Tour da Calábria, a última das regiões do continente italiano, antes de que um pequeno canal chamado Canal de Sicília separa a Itália da ilha da Sicília mesmo. Aqui o pacote de 5 dias e 4 noites, operando com a Puglia o ano inteiro, uma noite de pernoite em Matera, uma noite na linda aldeia turística e marítima de Tropea e 2 noites no centro cultural da região, que é Cosenza. Degustação da anduia é uma forma de embutido de picante que temos aqui. O picante é a característica peculiar da cozinha, riquíssima, muito boa da região Calábria, junto com os seus vinhos brancos e tintos. Já é claro e evidente que quem faz o Tour da Puglia pode combinar com a Calábria. As pessoas que começam o Tour da Calábria chegam em Matera, se juntam com as pessoas que estão fazendo só o Tour da Puglia e juntos fazem a visita da cidade de Matera. Depois, cada um segue para o seu destino final. Então, Matera, efetivamente, é a visita no primeiro dia da Calábria. Aqui se chega diretamente de Roma, chegando na hora aproximadamente do almoço, enquanto quem está fazendo o Tour da Puglia está acabando as suas visitas do Castelo do Monte. Depois do almoço livre de tarde, começa para os 2 grupos juntos a visita guiada do centro da cidade maravilhosa de Matera. No dia 2, começamos a nos mover para Calábria, visitando a cidade de Civita, uma aldeia realmente na nada, em cima de um morro muito, muito ailhado. E aqui estamos falando de uma área que forma parte do Parque Nacional do Pollino, parque natural maior do nosso país, e, sobretudo, uma pequena aldeia que nos conta da interessantíssima presença aqui já há séculos de uma comunidade que vinha da Albânia. Eles escaparam do intento da ocupação otomano-turca, chegaram no sul da Itália, ocuparam zonas na Puglia, na Calábria especialmente e na Sicília, e deixaram intactas, depois de séculos, todas as suas tradições, no sentido da língua, o airbrecht, e também da comida e da cultura. Seguimos mais para baixo, sobre a costa, visitando a cidade de Pizzo. Aqui temos um lindo castelo-fortaleza chamado de Murat, justo sobre o mar. Murat foi o cunhado de Napoleão Bonaparte, que teve um papel fundamental quando toda essa área pertencia ao chamado Reino das Duas Sicílias, hoje principalmente famosa para um sorvete chamado tartufo. Não é o tartufo, a trufa de quem eu falei antes nas degustações da Umbria, não é a trufa do Piemonte, por exemplo, a famosa trufa branca, mas um sorvete recheio dentro de
chocolate de crema. É uma experiência maravilhosa que vale a pena, com cuidado, porque já quase sozinho vale como um almoço inteiro. No dia 2, chegamos em Tropea, talvez a localidade calabresa mais famosa, mais conhecida pela beleza, a cor da sua água, as vistas incríveis. Aqui à mão esquerda tem até o fumo da ilha de Stromboli, uma das ilhas vulcânicas que formam parte do grupo do arquipélago siciliano das Ilhas Eólicas, que se podem ver num dia claro perfeitamente de Tropea. Chegando de tarde, com um hotel basicamente no centro da cidade, é até possível descer nessa área baixa, onde se encontram algumas das melhores praias da região. No dia 3, passamos do Mar Tirreno, então do oeste da região, ao Mar Iônico, sobre o leste da região, onde visitamos a localidade de Le Castella. Já o nome explica pela presença de um castelo que pode ser unicamente alcançado através dessa pequena ponte artificial aqui, ou se não de barco. Basicamente, ocupa uma antiga ilha. Não tem nada no interior, mas pode ser visitado o seu pátio. Aqui vamos fazer também um almoço livre, porque tem uma grandíssima oferta de comida com peixe todo dentro do centro da cidade, que ocupa a parte esquerda, à esquerda da foto. Chegamos, por último, no dia 3, na cidade de Cosenza. Não é a capital da região, que é Catanzaro, outra cidade, mas é, sem dúvida, a capital cultural, histórica, artística da região Calábria, dividida em duas áreas, uma área moderna ao redor de uma linda rua chamada Via Mazzini, que tem um museu ao ar livre com obras de artistas italianos e estrangeiros muito bonitos, há uma parte antiga caracterizada por uma linda catedral e o edifício, o prédio da universidade. Até temos aqui uma ponte construída pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava. No dia 4, é um dia de excursão sobre a costa tirrênica novamente, visitando Praia di Mare, onde se tivermos a possibilidade de ter um dia lindo, sem chuva, sem vento, vamos fazer uma excursão de barco particular para poder conhecer a Ilha de Dino e o Arco Magnum. 2 horas aproximadamente de cruzeiro aqui entre a costa e pontos onde no verão é até possível se tirar na água e fazer um bom banho. Se o clima não for um clima adapto para fazer a visita de barco, faremos uma visita de toda a costa com o nosso ônibus ou minivan. Seguimos no dia 4 visitando a aldeia dos famosos murales, os grafites de diamante, onde cada ano se organiza um festival internacional, onde os maiores writers, artistas de estradas, de rua, vão fazer as suas obras, vão expor as suas obras em Diamante, que é uma cidade marítima que fez dos seus lindos grafites, seguramente o selo conhecido em toda a região, em toda a Itália. Terminamos a nossa excursão no dia 4, visitando um santuário, o Santuário de São Francisco da Paula, que é o santo padroeiro da região Calábria. Não é São Francisco de Assis, já visto na Umbria, santo, além disso, padroeiro da Itália inteira e da Europa. Aqui, Paula é uma linda aldeia que tem uma parte de costa, mas especialmente um centro histórico muito bonito, medieval, na parte alta da cidade, bem fora da cidade, fora de tudo, entre pequenos rios e lindas selvas, se encontra essa igreja que se pode visitar no interior, até descobrindo os lugares que geralmente solia orar o mesmo São Francisco. No dia 5, caminho de regresso para Roma, com parada na cidade de Salerno. Salerno é a capital daquela província ocupada em grande parte pela famosa Costa Amalfitana, mas Salerno também é uma cidade muito bonita, com um centro histórico parecido, em forma mais reduzida, com as lindas ruazinhas de Nápoles, onde destaca, sem dúvida, a catedral dedicada a São Andrés. O nosso pacote Comfort, hotéis de 4 estrelas em Matera, ao lado do Sassi, em Tropea, bem perto da praia, e em Cosenza, no centro da cidade. Pacote Luxo, Casa Gruta em Matera, 5 estrelas. Quarto Superior com vista a mar em Tropea e uma Junior Suite no hotel cêntrico de Cosenza. O Tour da Calábria, como já falei, pode se juntar e combinar com a Puglia para um total de um roteiro de 8 dias e 7 noites. Vamos agora a ver roteiros marítimos com ferry noturno que vão saindo de Roma ou de Gênova para as duas ilhas,
a italiana Cerdeña e a francesa Córcega. Aqui temos um mapa que nos conta um pouco mais da região Sardenha. Segunda maior ilha do mar Mediterrâneo, depois da Sicília. Sua capital é Cagliari, no extremo sul da região. Cidades mais conhecidas são aquelas do norte, aquelas com os maiores serviços, hotéis, restaurantes, barcos, lugares a visitar. A famosa Costa Esmeralda, o arquipélago da Maddalena, Santa Teresa de Gallura com vista para Córcega, Fintino com a sua praia de Pelosa e Pelosetta e Alghero, cidade amuralhada do Corá. Vamos a ver em que consiste o Tour da Sardenha. O roteiro pode começar alternativamente em Roma ou em Gênova. Os dois grupos que viajam de noite de Gênova para Olbia ou de Civitavecchia, o porto de Roma, para Olbia, se juntarão somente no dia seguinte, já em Sardenha. Então, quem escolhe opção saída em Roma, como que o ferry parte às 10h30 de noite, vai começar o roteiro somente de tarde, com umas 3 horas da tarde, saindo de um hotel no centro da cidade de Roma, perto da cidade do Vaticano, e vai fazer a sua excursão conhecendo uma das cidades mais importantes da época etrusca, Cerveteri, e depois parando na cidade de Civitavecchia, que tem uma linda costa, um bonito centro histórico, e aqui tem um porto onde depois sai o nosso ferry. Já será possível subir a bordo do ferry ao redor de 8 horas. É possível comprar coisas para levar, para jantar depois a bordo do ferry, mas dentro do ferry mesmo, um ferry grande, onde subem carros, ônibus, caminhões, cada um dos participantes tem o seu cabine, um cabine privativo adentro, com um banheiro, que no pacote Comfort é interno, no pacote Luxo é externo, claro, com vista. Quem escolher a opção com saída de Gênova vai já sair às 8h30 de manhã do seu hotel, fazendo uma excursão, que basicamente é a excursão que nós temos no nosso roteiro da Ligúria, visitando a cidade de Rapallo, Portofino e Santa Margherita, voltando de tarde depois do almoço livre no centro de Gênova, tendo tempo livre no centro de Gênova, e depois, ao redor das 5h30, 6 horas de tarde, indo para o porto, porque aqui o barco parte às 8 horas de tarde. Então, sendo a costa de Roma muito mais próxima da costa genovesa, o roteiro de noite no barco de Roma à costa de Olbia dura mais ou menos 8 horas. São 12 horas saindo de Gênova. Os dois grupos se juntam no porto de Olbia e começam a viagem, o caminho para Palau. Em Palau dormimos 2 noites, aqui começamos nossa visita, depois uma noite em Alghero, e depois a quinta noite será novamente uma noite de navegação a bordo do ferry. E aqui, claro, que quem viajou saindo de Roma voltará para Roma, quem saiu de Gênova voltará para Gênova, mas não é obrigatório, também se pode inverter os dois destinos. No Tour da Sardenha teremos degustação de um doce típico feito com uma frutilha típica da área chamado mirta, licor chamado mirto. Então, a primeira nossa visita é Palau. Palau é uma típica e perfeita aldeia para descansar, para fazer boas excursões e para ir em lindas praias de areia. O hotel fica a 300 metros da praia, uma das praias que vemos aqui livre à esquerda, frente do hotel. O hotel está nessa praça aqui que vemos na foto da direita. Temos um porto. Deste porto, cada 20 minutos, sai um barco para o arquipélago da Maddalena. Nós tomaremos um ferry a bordo dele, em menos de 15 minutos chegamos na ilha da Maddalena, mas vamos em seguida, através da única ponte artificial, para a segunda ilha do arquipélago, que é a ilha de Caprera, ocupada quase inteiramente por um parque nacional, natural, e por uma casa de um famoso héroe nacional, Giuseppe Garibaldi, que viveu aqui os seus últimos anos de vida, construindo a sua casa, onde ele morou com seus filhos, inspirando-se numa fazenda brasileira na época em que ele morou e combateu no Rio Grande do Sul. É possível entrar, organizar uma visita dentro da casa de Garibaldi e logo depois faremos todo um roteiro panorâmico ao redor da Ilha da Maddalena, visitando as praias mais bonitas
os rincões mais bonitos como este. Depois acabaremos indo para o centro de Madalena, cidade. A Ilha da Madalena tem 9.000 pessoas morando sempre, e lá teremos almoço livre e visita. Bem, no dia 3 começamos a visita para a Costa Esmeralda. A Costa Esmeralda é provavelmente a costa maiormente de luxo da inteira Sardenha. Até os anos 60 era uma área de pescadores ou campesinos. Depois da ideia, do intento do Aga Khan, o príncipe ismaelita que vinha aqui sempre a fazer as suas férias, ele teve a ideia de transformar todas essas áreas abandonadas, esquecidas, em aldeias resorts, como este da esquerda, Porto Quarto, que basicamente é uma aldeia particular com um hotel de 5 estrelas e com um porto só para iote, ou Porto Cerro e Porto Rotondo, que são algumas das localidades mais famosas, mais internacionais de toda a região. No dia 4, saímos de Palau e vamos para Stintino. Aqui temos na foto da esquerda uma vista para a ilha da Asinara, que hoje é somente povoada por um guardiano e por burros, mas foi por muitos anos uma cadeira de máxima seguridade. Temos uma torre da época da dominação espanhola. E aqui à direita, uma das fotos da maravilhosa praia da Pelosa e Pelosetta, que são chamados Caribe italiano. Aqui é possível descansar, se relaxar, tomar banho e almoçar num dos ótimos restaurantes com vista para o mar. Sempre no dia 4, visitaremos o Capo Caccia, que é uma baía perto da cidade de Alghero, sobre outro parque natural muito importante, mas em Alghero, a capital regional do Coral, uma cidade construída sobre os bastiões, essa muralha diretamente sobre o mar, uma igreja muito bonita, famosa pela grande influência catalã que ela tem, porque aqui tivemos uma dominação catalã e hoje todos os nomes das ruas, os documentos oficiais, a cozinha é fortemente influenciada ou inspirada por tudo aquilo que acontece lá em Barcelona. No dia 5, visitamos uma cidade de origem genovesa, é a cidade de Castelsardo, que ocupa esta porção alta do morro lá em cima sobre o mar, catedral com vista mar, castelo fortaleza da época genovesa, que é possível visitar durante a visita da cidade, uma cidade realmente, uma pequena perla sobre esse cor maravilhoso da água do mar de Cerdeña. Depois de Castelsardo, seguimos para Santa Teresa de Gallura para fazer a degustação do mirro e também algum biscoito típico. É de aqui que temos as melhores vistas para a costa da Córcega. De tarde, quem volta para Gênova terá um ferry noturno saindo de Porto Torres, com possibilidade de visitar novamente Porto Torres. Quem sai de Olbia terá, em cambio, um pouco de tempo livre no porto de Olbia e logo seguirá para Roma. O hotel no pacote Comfort é o Hotel Vecchia Fonte, um 4 estrelas superior frente ao porto, perto da praia de Palau. Em Alghero, um prédio maravilhoso de 9 andares que tem uma vista sobre toda a cidade amuralhada antiga de Alghero, o hotel justamente chamado Catalunha. No pacote luxo, sempre o Hotel La Vecchia Fonte, mas com quarto superior, com vista. E em Alghero, uma perla, um hotel de 5 estrelas chamado Carlo V, que tem a sua praia particular e é muito, muito bonito, bem próximo do centro da cidade. Quem gostaria de estender a viagem para a Sardenha até Córcega, pode juntar outro dia, ou melhor, 2 dias completos de visita à ilha da Córcega. Ou seja, quem faz somente a Sardenha, abandona a Sardenha depois da visita de Santa Teresa de Gallura para alcançar o porto que precisarem. Ou seja, Porto Torres para quem vai Gênova, Olbia para quem vai Roma. Quem quer seguir para Córcega, depois da visita de Santa Teresa de Gallura, cruza o canal de Bonifácio para chegar na aldeia de Bonifácio. Menos de 20 quilômetros de distância da costa italiana, poucos quilômetros separam as duas ilhas, os 2 países, porque passamos da Itália para a França. Dormimos uma noite em Bonifácio, excursão completa da ilha da Córcega no dia seguinte, de Bonifácio, passando por Ajaccio até Bastia, e logo um ferry de regresso de dia para Savona ou Livorno, quem vai para Gênova, ou para Livorno, quem vai para Roma. Vamos ver algumas fotografias. Aqui um mapa da região Córcega. Aqui temos Bonifácio, maior cidade do sul.
Ajaccio, capital e maior cidade do centro, lugar de nascimento do Napoleão Bonaparte, Corte, primeira capital da ilha, e Bastia, segunda capital da ilha, cuja presença perto demais da costa italiana fez decidir o governo francês mudá-la para Ajaccio, para começar um processo de francesização da cidade e da ilha, que não podia ser possível em Bastia, uma cidade que tinha tido uma longa e grande influência italiana, especialmente toscana e genovesa. Essa é uma vista de Bonifácio, uma cidade maravilhosa, edificada em 2 níveis. Ao chegarmos, nós vamos em seguida visitar o centro histórico na parte alta. Na parte baixa se encontra o nosso hotel com o porto e a maioria dos supermercados, lojas e restaurantes. Essa é uma vista de noite, essa parte do porto, onde fica justo o hotel. Depois, saímos para Ajaccio. E a visita di Ajaccio inclui a possibilidade de entrar dentro também da Casa Museu de Napoleão Bonaparte. Esse é o porto de Ajaccio, uma cidade muito moderna, com um porto importante onde chegam não somente ferries que vão para a França ou para a Itália, mas também cruzeiros das maiores companhias marítimas europeias. Temos que cruzar a Córcega inteira para chegar a Bastia. Passamos por meio das montanhas, que superam os 1000 metros, e no inverno também neva. Chegamos a Corte, que foi a primeira capital da região, é centro ainda da única universidade da ilha, onde se ensina o idioma local corso, que tem uma grande influência, uma mistura com o dialeto falado em Gênova. E essa é a cidade também onde nasceu, morou e combateu Pasquale Pauli, o herói da independência. Primeiro a independência voz dos genoveses, e depois houve um intento também de independizar a Córcega de tudo. Na realidade, a Córcega ainda hoje, embora tinha uma parte de autonomia maior respeito ao resto das regiões francesas, é parte, claro, do Estado francês. Chegamos para o último na cidade de Bastia, uma cidade que tem uma fortaleza na parte alta que domina, a foto da esquerda, toda a Bahia e o porto. E aqui é uma obra que foi construída na época da dominação da República Genovesa. Vamos Bastia, visitamos Bastia no começo do dia 7 de manhã e depois tomaremos o barco de regresso. O que passa? O barco que vai para Savona ou Livorno, dependendo da temporada, quem segue para Gênova, continua de ônibus ou de minivan até o centro da cidade de Gênova. Quem vai para Roma terá drop-off na estação de Livorno e trem rápido direito até a estação de Roma Termini, onde acaba o roteiro. Em Bonifácio, contamos com um hotel 3 estrelas superior, muito bonito, ao lado do porto, chamado Madonetta. Em Bastia, o hotel é um pouco mais fora do centro da cidade, poderia dizer 1 quilômetro fora da cidade, mas tem sua própria piscina, restaurante e praia privada. Todos os quartos têm um balcão com vista sobre o mar, uma vista realmente maravilhosa. Hotel Alive, pacote luxo, os hotéis não mudam. Em Bonifácio é o mesmo Madonetta, mas a categoria é um suíte. Em Bastia é um suíte Grand Deluxe, que tem um balcão aberto enorme, com possibilidade até de jantar no balcão. Vamos agora ver aquela que é a temporada baixa de 2020. Claro que a temporada alta em 2020 nem podeu começar, pela razão do coronavírus, que todo mundo sabe. Então, botamos muitas saídas também no inverno, esperando, cruzando os dedos que seja melhor. Quase todos os roteiros do norte e do sul terão saídas garantidas, tanto de Milão como de Roma, com os programas já atualizados para o ano 2021, 2022, ou seja, tudo aquilo que foi apresentado nessa capacitação. A única diferença é que, sendo tours regulares em baixa temporada, exatamente como os tours especiais que saem em março, em novembro ou em fevereiro, todos podem ser garantidos com um mínimo de 4 pessoas participando. Vemos aqui nessa imagem quais são os tours que operamos. Basicamente são todos, menos as Dolomitas, por razões de neve, e menos a Cerdeña e a Córcega, porque o Mar Bravo no inverno não permite um cruze muito fácil, muito cômodo, e, sobretudo, a Ilha da Cerdeña tem muitos lugares fechados, porque vive principalmente de um turismo
na temporada fim de primavera, todo o verão, começo do outono. Vamos ver também quais são os serviços pré e pós-tour que podemos propor para os nossos clientes. Claro que quem começa um roteiro pode também precisar do hotel antes ou depois dele, assim que podemos organizar sem problema pernoite no hotel em que começa o circuito, em Milão, em Roma ou em Gênova. Mas se também uma pessoa desejasse deixar o tour, abandonar o tour sem voltar para a cidade, para o destino final, porque quer se encontrar com parentes, porque quer efetuar por sua conta outras visitas ou se juntar com o outro tour, também podemos oferecer basicamente noite pré e pós-tour em todos os hotéis que usamos nos nossos tours e outros também parecidos. Podemos efetuar traslados privativos dos maiores aeroportos, portos e estações, com motorista falando italiano, também com carregador de bagagem ou motorista falando português com um suplemento. Podemos organizar qualquer tipo de excursão em privativo ou em regular em todas as maiores cidades italianas, Roma, Milão, Veneza, museus, dos parques arqueológicos, dos eventos que ocupam cada um dos nossos tours, mas não somente eles. Podemos também organizar entradas para quem desejaria, no segundo momento, não conosco, mas por sua conta, visitar, por exemplo, Pompeio Herculano, perto da Costa Amalfitana, ou Parque Arqueológico dos Templos na Sicília, ou Galeria dos Uffizi Academia, em Florença, etc. Tudo aquilo de que falamos agora nessa apresentação, já como se explicou no começo, pode ser feito em forma privada, com um mínimo de 4 pessoas participando, e somente com um suplemento mais de 10% sobre o preço publicado. Mas também todos esses itinerários podem ser uma ideia para fazer realmente um tour completo à medida, para um grupo de amigos, para uma escola, uma peregrinação, um grupo familiar. Vocês escolhem as datas em que viajar, vocês escolhem quais lugares visitar, que tipologia de hotéis, casas rurais, agriturismo, casas particulares, hotéis de 3, 4, 5 estrelas, luxo, é a tipologia do serviço, minivan, ônibus, carro privativo, ônibus maior, visita guiada, quando e onde, e nós prepararemos, arrumamos tudo isso para você. Acaba a nossa apresentação. Obrigado por participar e por compartilhar conosco todas as informações sobre os tours de Europeando. Vocês podem ver tudo e demais na nossa página web do europeando.it, mas pode encontrar também Europeando nas redes sociais do Facebook, do Instagram, do Twitter, do YouTube e Pinterest. Então, muito obrigado e até a próxima.